Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do Conselho Superior da AGERGS. Hoje é 16 de março de 2021, são 14 horas. A reunião é online e refere-se à nossa sessão ordinária de número 09/2021. O primeiro tópico da nossa reunião é a apreciação da minuta da ata de número 08/2021. Foi distribuída para os senhores. Estão todos de acordo? Algum comentário? Aprovado. Aprovado. Ok, então também aprova, está aprovada a ata de número 08/2021. Passamos para o exame das matérias. Item 2.1 da pauta é a análise do processo de número 0007753-3900/20-0, que trata de recurso da CEGTE ao auto de infração de número 0015/2020, AGERGS SFG, relativo à usina PCH Capigüí. O conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Então, passo a palavra ao conselheiro Alexandre para que apresente o seu relatório. Ok, boa tarde novamente a todos. Bom, do relatório, o presente expediente trata de recurso ao auto de infração número 15/2020, AGERGS SFG, relativo à usina PCH Capigüí, outorgada à empresa Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, para exploração do aproveitamento de energia elétrica em trecho do Rio Capigüí, nos municípios de Mato Castelhano e Marau, no estado do Rio Grande do Sul. O referido auto de infração foi emitido em 15 de outubro de 2020, em decorrência da fiscalização com ação presencial, realizada em abril de 2019, com o objetivo de verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor elétrico. Lei número 12.334, de 20 de setembro de 2010, e Resolução Normativa número 696, de 15 de dezembro de 2015, com foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas. Cabe observar que a Resolução número 1, de 28 de janeiro de 2019, exarada pelo Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, e a Moção número 72, de 29 de janeiro de 2019, exarada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, recomendaram que os órgãos fiscalizadores da Política Nacional de Segurança realizassem fiscalização in loco das barragens sobre as suas jurisdições. O relatório de fiscalização RF010/2019, CPEG, apontou 6 constatações que geraram 4 não conformidades e 3 recomendações, tendo sido emitido o respectivo termo de notificação, número 0006/2019, AGERGS SFG, em 6 de janeiro de maio de 2019. A CEGT foi comunicada sobre o referido termo de notificação mediante ofício número 114/2019-GPE, emitido em 8 de maio de 2019, com prazo de 15 dias para manifestação. Após a análise da manifestação da notificada, a Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da AGERGS acatou parcialmente as justificativas apresentadas, acolhendo as alegações quanto às não conformidades NC1 e NC3 e lavrando o auto de infração número 015/20, AGERGS SFG, para as não conformidades NC2 e NC4, assim resumidas. Não conformidade 2.
não cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de inspeção e ou revisão periódica de segurança, RPS, a saber, não monitorar por instrumentos a percolação na ombreira direita, não pintar a informação de alerta de perigo na placa ajusante da barragem, não corrigir a erosão na escada de acesso ajusante da barragem, não pintar o portão de acesso ao comando dos stops logs, não retirar a vegetação de pequeno porte junto aos stops logs e a vegetação nas ombreiras ajusante direita e esquerda da barragem, não retirar a vegetação que encobre a placa de identificação na entrada da usina. Não conformidade 4. Não encaminhamento do plano de ação e emergência, PAI, aos órgãos locais de defesa civil, além das estratégias, meios de comunicação e alertas às comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência não terem sido implantadas. No tocante ao cálculo e dosimetria das penalidades para a não conformidade 2 e não conformidade 4, foi considerado o disposto na Resolução Normativa número 63, 2004, artigo 14 aqui reproduzido, não vou lê-lo, e a participação da usina PCH Capigüí na proporção de contribuição à receita de geração da CEGT. A base de cálculo para as multas foi estimada no montante de R$ 2.168.470,37. Com respeito à não conformidade 2, a dosimetria foi fixada em 1%, com ponderação de 50%, resultando em um valor de multa da ordem de R$ 10.842,15. Com respeito à não conformidade 4, a dosimetria foi fixada em 0,10%, com ponderação de 5%. Ponderação de 50%, resultando em um valor de multa da ordem de R$ 1.084,22. A penalidade aplicada resultou no valor total de R$ 11.926,37, visto estarem caracterizadas as hipóteses previstas nos artigos 5º, inciso 8º e artigo 6º, inciso 14, da Resolução Normativa ANEEL número 63/2004, correspondendo a 0,55% do faturamento considerado para o empreendimento. Em 23 de outubro de 2020, a empresa apresentou tempestivamente recurso ao auto de infração, entendendo pela inadequação da penalidade imposta, afirmando, em síntese, a nulidade da ilegalidade do auto de infração, lavrado em outubro de 2020, dada a decorrência de vício insanável vista a utilização da Resolução Normativa número 63/2004, revogada desde junho de 2019. Em relação à não conformidade 2, alega que no exercício do poder punitivo, a AGERGS interfere na sua autonomia administrativa. As medidas a serem adotadas para a segurança da barragem são realizadas dentro de uma escala de prioridades. Além disso, a natureza jurídica da companhia exige processos licitatórios para aquisição de bens e serviços e busca-se viabilizar uma contratação única para outras barragens da CEGT, de acordo com os princípios de eficiência e da economicidade. Quanto à não conformidade 4, afirma que o PAI, Plano de Ação Emergencial, já está disponível no empreendimento e foi encaminhado às prefeituras envolvidas, às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil, conforme carta de 26 de junho de 2020. Por fim, refere que o critério da dosimetria adotado deva ser considerado ou fixado em patamar mínimo ante a comprovada tomada de ações por parte da autuada. Subsidiariamente, requer a conversão da penalidade de multa em pena de advertência ou substituição da imposição de obrigação de fazer
de modo que eventual penalidade reverta em benefício do sistema energético e dos consumidores. A Gerência de Energia Elétrica procedeu à análise do recurso em juízo de consideração e concluiu que as alegações apresentadas foram insuficientes, destacando os seguintes pontos. Sobre a nulidade do auto, refere que se trata dos ditames de direito e da aplicação da norma do tempo, onde questões processuais trazidas pela nova norma do processo punitivo no âmbito do setor elétrico têm aplicação imediata e questões materiais devem respeitar a norma em vigor quando da ocorrência da infração. Em relação à não conformidade 2, reforça que ficou comprovado o descumprimento da Resolução Normativa número 696/2015, artigo 8º, parágrafo único, que estabelece a obrigatoriedade do agente cumprir as recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança. Quanto à não conformidade 4, indica, apesar do agente afirmar que enviou o PAI para as prefeituras envolvidas, não comprovou tê-lo realizado nos prazos estabelecidos na Lei 12.334/2010 e Resolução Normativa número 696/2015. Assim sendo, concluiu que as alegações apresentadas foram insuficientes, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada pelo auto de infração número 015/2020, AGERGS SFG, e encaminhando o presente processo para análise do recurso para o Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Alexandre. Não me consta que tenhamos manifestações previstas, mas se por acaso alguém tiver... Eleonora, temos alguma manifestação? Não. Bom, então, em não havendo manifestações, eu já devolvo a palavra ao conselheiro Alexandre para que ele apresente, então, as justificativas e fundamentação do seu voto. Da fundamentação. A AGERGS, por meio da Lei Estadual número 10.931/97, em decorrência do convênio de cooperação firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, compete a execução de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. A Lei Federal número 12.334/2010 estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, bem como criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. A Resolução Normativa ANEEL número 696/2015 estabelece critérios para classificação, formulação do plano de segurança e realização da revisão periódica de segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL. O Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, por meio da Resolução número 1, de 28 de janeiro de 2019, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da moção número 72, de 29 de janeiro de 2019, recomendaram que os órgãos fiscalizadores da Política Nacional de Segurança de Barragens realizassem imediata fiscalização in loco nas barragens sob a sua jurisdição, priorizando aquelas classificadas como de dano potencial associado alto. Assim sendo, foi realizada a fiscalização in loco na PCH Capigui, visando verificar a conformidade da usina hidrelétrica à legislação vigente do setor, como foco nas condições de segurança de barragens, diques e estruturas associadas. Em decorrência da fiscalização e após a análise das considerações apresentadas pela empresa em sua manifestação, foi emitido o auto de infração número 15/2020 AGERGS SFG pela Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado da AGERGS.
A exposição de motivos para o auto de infração apresenta detalhadamente as justificativas para a aplicação das penalidades decorrentes de cada não conformidade apontada, bem como os dispositivos normativos violados e suas tipificações previstas. No que diz respeito ao cálculo e dosimetria das penalidades de multa, foram consideradas a abrangência e gravidade da infração, os danos resultantes para o serviço e usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos, conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL número 63/2004, de 12 de maio de 2004, REN número 066/2004. A Resolução normativa da ANEEL número 63/2004 dispõe sobre os procedimentos e condições para a imposição de penalidades aos agentes do setor elétrico. Em 18 de junho de 2019, com a mesma finalidade, foi publicada a Resolução Normativa ANEEL número 846, de 11 de junho de 2019, a qual definiu a revogação da Resolução Normativa número 063/2004, em 6 meses após a publicação da Resolução Normativa número 846/2019. A recorrente levantou a tese de nulidade e ilegalidade do auto de infração lavrado em outubro de 2020, sob a vigência da Resolução Normativa número 846/2019, e cujo enquadramento está definido na Resolução Normativa da ANEEL número 063/2004. Neste ponto, cabe reforçar o esclarecimento da Gerência de Energia Elétrica da AGERGS, referindo que a lavratura do auto de infração respeitou as questões processuais definidas na Resolução Normativa número 846/2019. Entretanto, visto que a fiscalização e as não conformidades evidenciadas deram-se durante a vigência da Resolução Normativa número 63/2004, as penalidades aplicadas observaram os enquadramentos previstos à época, observando os princípios da legalidade e da aplicação da norma do tempo. Assim sendo, após a análise do recurso apresentado, entendo que não há motivos que justifiquem a alteração da decisão de aplicação das penalidades. Diante do exposto, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 11.926,37 à Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, conforme auto de infração número 015/2020, AGERGS SFG. Oficiar a CEGT da presente decisão com prazo de 20 dias para o recolhimento da multa ou 10 dias para a interposição de recurso à ANEEL a partir do recebimento da notificação, conforme estabelece a Resolução Normativa ANEEL número 846/2019. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra ao conselheiro Kleber Domingues, revisor do processo. Obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporte-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Kleber. Passamos, então, para as discussões. Conselheiro Mangion, alguma consideração? Nenhuma, presidente. Obrigado. Conselheiro Petersen? Nenhuma consideração, presidente. Obrigado. Então, devolvo a palavra para que o conselheiro Alexandre possa, então, expressar definitivamente seu voto. Mantenho o meu voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Alexandre. Conselheiro Kleber? Acompanho o voto relator, presidente. Obrigado. Conselheiro Mangion? Acompanho o relator.
Muito obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Também acompanho o voto do relator, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Passamos, então, imediatamente para a sessão de comunicações. Aproveito para informar, então, que está pautada para o dia 23 de 3 de 2021, a sessão de número 10/2021, a análise do processo de número 000-616-3900/20-4, que trata de recurso da Ceram, Companhia Energética Rio das Antas, ao auto de infração de número 0013/2020, a Gergs SFG, relativo à UHE Monte Claro. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Próximo item são assuntos gerais. Eu abro, então, a palavra para algum assunto que os conselheiros gostariam de trazê-lo. Dona... Não tem nenhum, não. Bom, eu tenho, na realidade, duas pequenas informações. A primeira é lembrar os conselheiros e também a todos que estão participando aí da nossa reunião sobre o evento previsto para amanhã, quarta-feira, tá? O encontro virtual sobre saneamento, a Gergs e Poder Concedente, em que nós vamos estar, então, fazendo uma reunião bastante ampla com os municípios, para que possamos, então, esclarecer as questões referentes a saneamento de uma forma geral, as novidades que a gente está nos mercados que nós regulamos e as informações do marco de saneamento também que, de alguma forma, estão introduzindo alterações no mercado de saneamento, né? Pelo que a gente tem informação, até peço depois para, talvez, eu acho que a Niusca tenha mais informações, mas o número de interessados, inscritos e pessoas que se manifestaram por parte dos municípios é bastante impressionante até, né? Eu pediria, se fosse possível, Niusca, só fazer um breve relato de como estão as questões aí, os andamentos preparativos. Sim, a procura está bem legal, assim, o pessoal está interessado e até hoje eu vou atualizar ali, vou ver bem direitinho quantas pessoas já se inscreveram, porque tem bastante novas inscrições ali na TV, né, para participar. Quanto às prefeituras, como ficou com o gabinete ali, com a Verônica e com a Luciane, mandar para as prefeituras direto do gabinete, não sei se teve alguma resposta. Mas para nós aqui da imprensa tivemos bastante, o pessoal perguntando, pedindo link, está bem bom assim o retorno. Ótimo. Então a expectativa é bastante... Desculpa, não. Presidente, só um detalhezinho. Hoje eu falei com a Vanessa, ela é da comunicação da Secretaria do Meio Ambiente, e ela também distribuiu lá, né, a divulgação para o pessoal interno, e vai ter bastante pessoal da SEMA também assistindo amanhã. Ótimo. Quer colocar alguma questão, Luciane, um comentário? Não, presidente. Verônica, tu tens aí alguns dados sobre o número de municípios que manifestaram? Chegaste a fazer já um levantamento? Não fiz. Não cheguei a fazer. Mas está bem. Eu acho que o importante é... Perfeito, obrigado. O importante é que a movimentação está bastante expressiva e amanhã a gente vai ter oportunidade, então, de ver em loco, né, como é que vai estar, mas de qualquer forma eu acho que o interesse foi muito bom. Isso é parte também, né, lá de trás, eu lembro sempre que o conselheiro Kleber sempre tem insistido da importância de nós, a Gergs, estarmos presentes, né, junto aos municípios, e agora com a pandemia, então, essa talvez seja
um primeiro movimento aí no sentido de estarmos mais próximos dos municípios que nós regulamos. Conselheiro Mangion. Presidente, amanhã, às 14h30, eu tenho uma reunião com a BRK, com o presidente da BRK, o Vinícius vai participar junto comigo, que é para tratar sobre a disponibilidade. Ele tem conversado sobre as ligações do residencial social. Eles pediram uma reunião, então, é às 14h30, então eu vou chegar um pouco atrasado na... Não, tranquilo. Tranquilo. Não, perfeito, perfeito. Essa é um tópico importante também aí, esses preparativos todos lá, né? Não, tá ótimo. A Niuska quer mais alguma comentário? Só para lembrar, claro, todos já sabem, mas vai ser ao vivo o evento, né? Preciso se inscrever na TV e vai ser o nosso primeiro evento ao vivo, então vamos torcer que dê tudo certo. E aí, dando certo, a gente pretende que as sessões sejam ao vivo, mas aí a gente vai fazer todo um treinamento e tal, mas acho que vai dar tudo certinho. Qual é o procedimento para acessar o... Vocês tem que estar inscrito na TV Agergs, entrar ali no linkzinho, fazer a inscrição normal, né, no canal do YouTube, e no horário combinado, só entrar no link que vai entrar direto à programação. O link vai ao estar vivo. Onde? Oi? O link vai estar aonde? O link eu já mandei nas divulgações do grupo, mando agora de novo, para vocês pegarem direitinho. Podia colocar no calendário. Do site? Não, no calendário esse que a gente usa aqui do Teams. Ah, tá, está ali. Fica bem mais fácil. Está no geral ali do Teams. Está ali já. Perfeito. Obrigado. Tá, mas eu mando novamente agora pelo WhatsApp para vocês pegarem direitinho. E a participação do pessoal vai ser pelo chat, tá? Nós vamos acompanhar o chat, passar as perguntas para o palestrante e tal, então vai ser tudo pelo chat, ao vivo. Ok. Muito obrigado, tá? Bom, um segundo tópico também, só para informação para os seus conselheiros, dentro do tópico assuntos gerais, é comunicar que também ontem eu acabei participando mais uma vez, embora a contragosto, vamos dizer assim, mas de uma sessão de mediação que o judiciário está fazendo. Até tinha consultado o nosso diretor jurídico, Vinícius, que também alertou da preocupação até de eventualmente participarmos de mediações ou discussões em que se está discutindo tópicos que, no final das contas, nós, como agência reguladora, somos instância recursiva, né? Mas, de qualquer forma, a juíza pediu encarecidamente que eu participasse e tal, então eu fiz uma pequena participação, avisei de que não iria mais participar, não, nesses moldes, mas, de qualquer forma, tem uma informação que é importante, que lá está sendo discutido, e que, de alguma forma, põe em xeque, vamos dizer assim, põe em xeque o poder concedente e traz à tona uma série de questões aí que a gente sabia sempre que ia acabar acontecendo. Na realidade, as empresas estão solicitando subsídio para o governo, tem um valor lá então a Metroplan está discutindo com as empresas e tal, para discutirem se chegam perto ou não, enfim, de um determinado valor, mas a questão central o pessoal está pedindo dinheiro para suprir a queda de demanda observada e tal durante a pandemia. Eu deixei bem claro que a Agergs não tem nada a ver com isso, à medida que essa é a decisão do poder concedente, né? E esclareci que realmente nós não temos o que fazer nessa mediação e alertei, inclusive, a juíza e as mediadoras, né, de que aquela mediação ela tem um limite de atuação na medida que tem uma revisão prevista para este ano. Eu fui alertado pelo Carlos, pelo pessoal de tarifas, também pelo Vinícius, né? E isso a mediação essa aí não tem nada a ver com a revisão é outra coisa. A grande preocupação do pessoal é, obviamente, que tem uma grande possibilidade que
na revisão apareçam desequilíbrios, vamos dizer assim, que vão acabar elevando a tarifa para níveis muito elevados. Tá? Mas, independente de tudo isso, eu deixei bem claro que a mediação é uma coisa e o nosso papel na revisão é outra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tem que ser absolutamente independentes estas questões. Então, eu queria só informar, então, para o Conselho o que está acontecendo lá. É uma discussão que, por vezes, me parece um pouco tanto, vamos dizer assim, meio sem noção, meio, muito estranha a discussão, porque o pessoal está discutindo simplesmente isso aí, independentemente de todo o resto. O ponto que eu sempre tenho trazido ali, nas poucas participações que tive, eu faço questão de não me pronunciar muito, embora o pessoal, e principalmente a juíza, peça sempre alguma opinião, é que a grande questão que o poder concedente tem que levar seriamente em conta é a sustentabilidade da prestação desse serviço público. Na realidade, ele já está quebrado há muito tempo, agora só foi acelerado este processo, a pandemia só expôs de forma mais eloquente algo que já se sabia, mas não tem nenhum movimento percebido, pelo menos até agora, de mudança deste cenário, senão o pessoal pedindo complementação para manter a operação das empresas, que certamente devem estar em dificuldade, etc. Mas a questão de fundo, que é a realização de um edital, de uma licitação, né, em bases sustentáveis, etc., a própria Metroplan ainda ficou de nos mostrar o que estava pensando, etc., mas, ao que me conste, ainda não tivemos nenhum retorno. Né? Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, o que o poder concedente está pensando. Mas, então, fica o registro aí desta discussão, né? E que está acontecendo lá. E eu também já tinha falado, também, acho que na reunião passada, sobre algo semelhante que está acontecendo, mas aí é semelhante, mas não igual, né, em relação ao Ministério Público e Santa Maria, que nós temos feito alguns avanços aí em relação ao convênio, né, um termo de cooperação, aí eu me foge até o nome técnico. Não sei se o Vinícius poderia dar uma pinceladinha rápida só para informar o avanço do conselheiro. Sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros, diretor-geral e demais colegas. A evolução, então, dos debates ali com a questão de Santa Maria, ela ocasionou, então, a remessa da documentação pela municipalidade na sexta-feira, né, conforme havia sido definido em reunião anterior, e nós teremos aí, se eu não me engano, acho que um prazo de 4 a 5 meses para fazer uma avaliação dessa documentação e sugerir algumas propostas, e nesse meio tempo, né, nós estamos conversando com o Ministério Público para fazermos um aditivo ao termo de cooperação técnica que nós temos com eles, que vai enxergar, então, a realização desse trabalho aí numa espécie de projeto piloto com Santa Maria, onde a partir daí acredito que vai surgir um modelo, né, metodológico de como que, em conjunto com o Ministério Público, vamos trabalhar e fazer esse encaminhamento aí, talvez, de uma forma mais adequada para que a maior parte dos municípios possam se adequar a essa metodologia. Perfeito. Tá bom, obrigado, tá? Então, só para complementar também, eu agora não recordo se na semana passada, na nossa última reunião, se eu cheguei a comentar, mas também tivemos uma reunião, a Estela e eu, com o pessoal do Banco Mundial. Acho que eu tinha comentado alguma coisa, né? Eu não lembro. Então, desculpa, eu estou fazendo confusão. Mas então foi o seguinte, na semana passada, é que eu acho que foi na terça-feira, por isso que não, depois da reunião, nós tivemos uma reunião com a Bianca, é uma técnica do Banco Mundial, que fica sediada lá em Washington. Eu participei da banca de doutorado dela lá na USP, e hoje ela que comanda boa parte, se não todas as ações na área de transporte do banco aqui no Brasil. E eu conversei com ela, pedi também que a Estela participar, para que a gente, de alguma forma, pudesse também contar com o apoio do Banco Mundial, não financeiro, mas o apoio técnico, vamos dizer assim,
para ajudar a gente, relatando eventualmente as experiências do banco em vários lugares do mundo, em vários lugares do Brasil, das experiências de apoio que eles fazem para a organização dos sistemas de transporte público. E o pessoal aceitou, então, a ideia, inclusive, que a gente vai organizar agora no próximo mês, ou aí não vejo exatamente quando, né, um seminário, alguma coisa que o banco nos passe a experiência deles, recente, em relação a essas questões todas aí de editais de licitação, novos formatos e arranjos econômico-financeiro da operação, que eu acho bastante rica a experiência que eles têm, né? Então, estaríamos fazendo um seminário e tal, envolvendo nós e provavelmente o Ministério Público, né? Aí talvez ver se vai o pessoal também no município ou não, mas de qualquer forma parece que também é um bom apoio que nós podemos ter até para validar o que a gente está fazendo, pelo menos não validar, mas pelo menos ter um acompanhamento e uma certa visão crítica também, inclusive do próprio banco, que tem aí um papel importante aí no mundo em relação a essas questões. Então, acho que também é uma informação tão importante aí para a gente agregar nas nossas informações em relação a essas questões todas. Bom, esses eram os pontos que eu queria trazer aí como assuntos gerais. Se tiverem mais alguma coisa, não sei se temos. Se não, vamos encaminhar, então, o final da nossa reunião. Foi breve, bem eficiente, bem rápida, né? E eu só peço, então, que nós assinemos, então, a resolução, né? A documentação lá, a Eleonora nos dá as informações aí. Então, muito obrigado a todos. Uma boa tarde para todos, boa semana para nós todos.